Abra sua Bíblia, por favor. Foi para isso que você veio. Nós vamos começar com um texto do livro dos Salmos, o Salmo 106. Enquanto você abre lá. Se eu tivesse sido um aluno um pouco mais aplicado do pastor Tim, quem sabe a minha pesquisa fosse um pouco mais apurada. Mas até onde as minhas ferramentas alcançaram, eu fiz uma pesquisa de alguns esforços da igreja nas últimas décadas, desde o descanso da Sra. White em 1915 para frente, de alguns presidentes que, de maneira bem intencional, convocaram a igreja a uma reforma e a um reavivamento da primitiva piedade cristã. Não que, quem sabe, todos eles não a tivessem mencionado, ou de maneira indireta incentivado a igreja, mas eu consegui identificar pelo menos 4 deles que tornaram isso uma espécie de bandeira. Havia um líder no sul do Pacífico, chamado Spicer, que sob a liderança do presidente Fulton, na década de 20, para ser mais exato, em 1924, escreveu um artigo que estampou a capa da revista Adventista, e este presidente fez um apelo à igreja, dizendo que havia uma urgente necessidade de um reavivamento. Quando esse artigo foi feito e esse incentivo foi dado, não havia se passado nem 10 anos do falecimento da Sra. White. Depois, e talvez a falha tenha sido minha, mas não consegui identificar, quase 50 anos depois, em 1975, Robert Pearson, ele faz um apelo à igreja, um discurso que foi pronunciado em 73 e que foi publicado em 75. E Robert Pearson, ele diz e reconhece que, apesar dos avanços da igreja em muitas áreas, educacional, área hospitalar, publicações, a penetração do evangelho em vários lugares bem complicados de se chegar, e a representatividade da igreja em vários cantos da terra, ele diz que, apesar desses avanços, era honesto reconhecer que, sem a ajuda do Espírito Santo, nós seríamos incapazes de completar a obra, de proclamar o evangelho na nossa geração. Já em 1988, Neil Wilson, ele volta a chamar a atenção da igreja para o reavivamento. E quando ele o faz, ele chega a dizer, isso não vem por voto de comissão. Ele entende o papel como líder da igreja de chamar a atenção dos seus membros ao redor do globo para isso, mas ele diz, não vem por voto de comissão, não é resultado de um concílio. E ele sugere que isso acontece na vida diária, nos negócios do dia a dia, nos momentos a sós com Deus. Porque um tal reavivamento total e corporativo, isso profeticamente não irá acontecer, como em condições normais de pressão e temperatura. E a gente sabe que o grande reavivamento que a igreja vai passar vai ser sob a ameaça, não é? Já em 2011, agora recém-aposentado, pastor Ted Wilson, esse, quem sabe, está mais fresco na memória de alguns de vocês. A igreja gerou um documento, a partir de um concílio, acho que outonal, e isso veio sendo reproduzido em todos os níveis organizacionais. E eu me lembro, na minha igreja, as 3 que cuidava, num distrito pastoral ali em Brasília, quando esse documento chegou nas minhas mãos. Foi um concílio mensal de pastores, e a gente foi estimulado a tirar cópias desse documento e estudá-lo com as igrejas locais. Eu me lembro que fiz arranjos e levei as minhas 3 igrejas para um retiro de final de semana, onde na sexta, sábado e domingo nós nos debruçamos sobre aquele documento. Lemos parte dele às margens ali de um rio, em volta de uma fogueira à noite, e eu digo a você, eu fiquei muito empolgado.
eu lendo aqueles textos, e uma coletânea de textos bíblicos e textos do Espírito de profecia, e a igreja inteira na mesma página falando sobre uma mesma coisa, aquilo fez meu coração bater muito forte. E eu dizia às minhas igrejas, e olha, se não hoje, quando, não é? Nós vamos esperar quando para que a gente faça a nossa parte, dê a nossa contribuição, e a gente reavive a nossa vida, e a gente cumpra a missão que foi confiada à igreja. Não é? Mas já se passaram 14 anos desde este apelo e desde essa onda onde isso foi falado com muita força. E talvez nessa manhã seja meu papel aqui, de alguma forma, incentivá-lo a pensar um pouquinho sobre a necessidade de a gente ter uma vida cheia do Espírito Santo e reavivada pelo poder e pela graça de Deus. E aí eu chamo a sua atenção ao Salmo 106, os versos 7 a 13. Este é um salmo que recapitula a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Se você fosse dividi-lo em dois, tem uma parte que fala do povo, tem uma parte que fala de Deus, mas existe um ponto central aqui, e eu não gostaria que nós incorrêssemos neste erro que Israel acabou incorrendo. Verso 7. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas, verso 11, cobriram os seus opressores e nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Mas observe agora o verso 13. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. E aqui existe um erro elementar. Talvez que eu e você possamos estar correndo perigo nesse exato momento. Quando nós nos esquecemos da maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus atua na nossa vida. Eu não me refiro apenas à forma como Deus opera na história, não estou falando apenas da recapitulação da história milenar do povo de Deus, na peregrinação do povo de Deus, mas estou também me referindo à maneira como Deus interviu na sua vida, na sua história, em pontos cruciais da sua caminhada cristã. Quando nós perdemos de vista aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus fez na nossa vida, é muito mais fácil desconfiar em relação ao futuro. Por isso, na manhã deste sábado, eu queria recapitular um episódio específico da peregrinação de Israel. E isso está combinando muito bem com o que nós estamos vendo durante esse trimestre, como foi até trabalhado na lição dessa semana. Mas repare como este alerta que nos foi dado aqui no coração do Salmo 106, ele é reproduzido, em outras palavras, pelo apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. Eu vou pedir para você dar um salto até a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, porque lá é como se ele estivesse dizendo: ei, não nos esqueçamos, nós precisamos aprender de alguma maneira com o que aconteceu no passado. E aí eu vou pedir para você marcar essa página de 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos sair dela e já voltaremos. Agora eu chamo a sua atenção para o verso 11 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Olha, repare aqui a intenção do apóstolo. Ele escreve a essa igreja dizendo: nós precisamos aprender com eles. Não é possível que a experiência daquele povo, especialmente os seus deslizes, os seus esquecimentos, a sua teimosia, não é possível que o trato de Deus com eles não nos sirva de alguma forma como uma advertência para a gente não cair nos mesmos erros. Por favor, é o apelo que ele faz aqui. Então, como eu disse, vou recapitular com vocês um episódio. E agora nós vamos ao relato primário, Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. E para os que têm
um pouco de familiaridade com as Escrituras, quando você abrir na página, você já vai perceber aí do que se trata, e a sua memória talvez se encarregue de lembrar você das muitas vezes que você ouviu falar desse assunto aqui. Capítulo 17, este aqui é a grande questão dessa manhã. Verso 6, lemos: Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Olhe para mim. Temos nas últimas semanas recapitulado parte dessa história e eu queria apenas ressaltar alguns pontos aqui com você. Os capítulos 15, 16 e 17 é um show, uma coletânea de incredulidade do povo. Um povo que foi tirado com mão forte e braço poderoso, arrancado do seio do Egito, para o cumprimento da promessa que Deus havia feito aos patriarcas e havia renovado com eles. Tudo estava dentro do cronograma divino, inclusive a teimosia de Israel, a teimosia e o endurecimento do coração de Faraó. E você sabe, cada uma das pragas foi uma manifestação singular do poder de Deus, levando egípcios e o povo de Israel, que flertava e sempre flertaram com a idolatria, de que tudo aquilo não passava de uma insanidade. Cada praga era uma humilhação a uma divindade egípcia. E em sucessão, em progressão, o povo e todos foram levados a pensar de como Deus, o Deus de Israel, era o único Deus verdadeiro. Deus estava colocando as coisas no seu devido lugar e estava colocando a lógica na perspectiva correta, porque o que havia ali imperado nos últimos anos, estamos falando de escravos, filhos de escravos, netos de escravos, foram 400 anos desde a moral que José tinha até agora esse momento de escravidão plena. Opressão, eles não conseguiam fazer e nem exercer a sua cidadania de forma plena. E a lógica que havia se instalado é: olha, vocês dizem que só tem um Deus verdadeiro, mas que Deus é esse que permitiu que vocês estivessem submetidos a nós? Então, as divindades egípcias, e era na mente deles, era uma briga de poder. E na questão do conflito entre o bem e o mal, nós sabemos, não se trata de ver quem tem mais poder, se trata de caráter. Mas nessa lógica idólatra, lógico, os nossos deuses são mais poderosos que o Deus de vocês. Só que agora o que Deus faz? Em algumas semanas, Deus coloca as coisas no seu devido lugar. O último golpe contra o Egito é a 10ª praga. Nenhum cão latiu em Gósen. Todos os hebreus foram poupados naquela noite e a morte tomou conta da terra do Egito. Eles saíram de lá, lembram? Tomaram uma refeição com mochila nas costas, calçados, prontos para partir, e antes que o sol raiasse no horizonte ali, eles rumavam em direção à terra prometida. Você testemunhando todas essas manifestações de poder, isso não traria, ou a lógica não seria de que nós teríamos um pouco mais de fé? Pois bem, o que vemos é um episódio após o outro de incredulidade. Eles tentaram o Senhor 10 vezes. Moisés chega a fazer as contas em algum momento, dizendo ali, por 10 vezes. Toda a prova era uma chance de eles manifestarem fé, e eles foram falhando uma após a outra. Quando a provisão de água encerrou e eles tiveram ali que beber nas águas de Mara, e a comida e o mar, e você deve lembrar quando eles marcharam ali sem rota de escape, e ali você vê Deus dando um último golpe, sepultando um exército inteiro com um movimento de sua mão. Eles passam em terra seca, coisas extraordinárias. E a minha pergunta é, depois de terem visto tudo isso, como foram capazes de dizer aqui no capítulo 17 de Êxodo: estará o Senhor no meio de nós de fato? Aquilo foi terrível, mas Deus já estava preparado. Então ele dá uma orientação simples a Moisés. Ele diz: toma essa vara e fere a rocha, e dela vai sair água e o povo beberá. Pois bem, se o apóstolo Paulo está nos incentivando a aprenda, por favor, com o exemplo deles, talvez este episódio aqui nos inspire de alguma maneira para a gente continuar a nossa caminhada em direção à terra prometida. Vou pedir para que você vá até João capítulo 7 agora, por favor. João capítulo 7.
Eu tinha pedido para você segurar em 1 Coríntios 10, né? Porque nós já vamos voltar lá, já, tá? E agora você vai segurar em João 7, vai marcar, nós vamos ir para 1 Coríntios, depois a gente volta aqui. João capítulo 7. Vou chamar a sua atenção para os versos 37 e 38. Na minha versão eu leio assim, ó. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você diz amém? Posso dar o contexto para você, como essas palavras foram ditas? Jesus foi a Jerusalém. Havia pelo menos 3 ocasiões em que se esperava que um bom judeu fosse ali naquelas festividades. Vou descer aqui, viu? E Jesus decide ir a Jerusalém por uma rota alternativa nessa ocasião. Ele não vai acompanhado dos discípulos. Os discípulos vão na frente. E não foi sem muita dificuldade que Jesus se colocou no meio de uma daquelas caravanas. As pessoas iam às vezes em grupos para, questão de segurança, iam conversando. Eles usavam aquele talite sobre a cabeça, você sabe, para proteger do calor, do sereno e tudo mais. Então, não seria difícil se Jesus estivesse no meio de uma caravana dessa sem ser percebido, silenciosamente ali, lidando com seus pensamentos. Não seria difícil. E foi assim que foi. Só que em Jerusalém havia um anseio. A popularidade de Jesus, ela já havia alcançado índices altíssimos, havia uma expectativa de que ele fosse a Jerusalém. Então, nos cantos da cidade, do templo, havia uma perguntinha: será que ele vem? Essa era a expectativa. E João agora, num relato bem posterior a Mateus, Marcos e Lucas, ele é o único a relatar essa visita de Jesus com esses detalhes. João, que não apenas, agora ele tem a característica de relatar eventos, mas João ele tem uma mania nesse evangelho. Às vezes ele vai contando para você o que aconteceu e ele vai dando notinhas de explicação. Não está apenas relatando um fato, mas está trazendo significado a esse fato. É o que nós vamos ver já. Mas nos versos 37 e 38, o que você vê é João dizendo que Jesus, no dia mais importante da festa, se levanta no meio de todo mundo e pronuncia essas palavras aqui: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que dia era esse? O dia mais importante da festa. O Sr. White lança luz sobre isso, Desejado de Todas as Nações, traz com um contorno muito bonito esse momento. Ela diz que Jesus toma os recintos do pátio do templo, perto do horário do pôr do sol. O sacerdote de plantão tomou um jarro de bronze com água do tanque de Siloé e pegou esse jarro e derramou a água num recipiente à vista de todos. Havia uma reverência que todos aqueles atos ali inspiravam nos presentes. Eles acendiam as tochas que ficavam afixadas nas paredes de mármore ali, no cercado do templo, e estas tochas representavam aquela coluna de fogo que guiara o povo no caminho do deserto. E essa água que o sacerdote de plantão lançava sobre o recipiente era uma alusão ao episódio em Horebe. E era, como foi sugerido na lição essa semana, nós precisamos contar isso para os nossos filhos. Essa tradição oral, a maneira como essas festividades, estes símbolos eram passados na família, visava levar o povo a não se esquecer das coisas que Deus tinha feito no passado. É exatamente o que aconteceu lá no Salmo 106, diz, eles se esqueceram. É o que Paulo mais tarde vai dizer assim, olha, nós não podemos nos esquecer disso. E hoje pela manhã eu digo a você, nós não podemos perder de vista algumas coisas. Então Jesus, nesse momento mais solene, ele se dá a conhecer. No meio daquela gente toda, ele se ergue e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus está fazendo aqui é mais do que uma declaração poética. Ele está trazendo para si, ele está atribuindo a si a prerrogativa de Yahweh, que deu de beber ao povo na caminhada no deserto. João está cheio disso, né? Ele faz declarações que deixam a elite religiosa bastante contrariada. Só que ali, nessa declaração, sua divindade irradia de sua humanidade. Ninguém ousa questionar o significado de suas palavras. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo, eu posso fazer o que já fiz lá no passado, posso fazer de novo. Dá uma olhadinha agora, fica aí, né, em João 7. Agora, dá uma espiada em 1 Coríntios capítulo 10. Olha só.
Observe o verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era, o que diz aí? Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo. O apóstolo Paulo, eu li o verso 11, quando ele diz, olha, a gente não pode esquecer das coisas, só que nessa sessão que ele diz que a gente precisa aprender com as coisas do passado, o apóstolo Paulo está interpretando o episódio antigo de Horebe, e ele está dizendo que a pedra que os seguia era Cristo. Da pedra jorrou a água, e o apóstolo Paulo está dizendo categoricamente que Cristo ele é simbolizado pela rocha. Pois bem, volte a João capítulo 7, propositalmente eu parei a leitura no verso 38, e agora eu vou ler com você o verso 39. Me permita ler de novo o 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 39. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Observe, é lógico que em algum momento Jesus ele é simbolizado pela água, mas se nós olharmos para os textos que estamos explorando hoje aqui, o episódio em Horebe aponta em duas direções. O episódio em Horebe aponta Cristo como sendo a rocha e a água como sendo o quê? O Espírito Santo. Mas percebe como o paradigma histórico ele vai encontrar o seu cumprimento num nível muito mais elevado mais tarde. Diga para mim, o que deu condições à Igreja Apostólica de ter recebido a manifestação extraordinária do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes? O que comprou o direito de Deus derramar esse grande dom sobre a igreja? Responda para mim. Se não foi a morte de Jesus Cristo. Então o símbolo que se forma parece um episódio perdido no meio do nada na caminhada. Simplesmente um povo reclamão, dizendo, temos sede. Um líder que se volta para Deus dizendo, como é que eu agora vou lidar com isso? E Deus dizendo, fica tranquilo, pega essa vara, fere a rocha, dela sairá água e eu vou dar de beber para o povo. Mas isso não é apenas um episódio milenar de 3.500 anos atrás. Isso tem que ver com algo muito superior para o qual apontava. Para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre a igreja em profusão, segundo a promessa, para que a igreja pudesse contar com um poder extraordinário acima dela, para que a igreja pudesse estar inundada por esse poder, o preço que foi pago foi Cristo ter sido ferido, assim como a rocha teve que ser ferida para a água jorrar. A igreja só pôde receber o Espírito Santo nessa intensidade, porque Cristo foi glorificado e a sua glória se deu na cruz do Calvário. Você diz amém? É aqui que o paradigma histórico, ele vai encontrar algo muito mais elevado. Primeiro a rocha é ferida, depois a água jorra. A minha pergunta, por quê? Por que será? O que aconteceu? De nós termos uma ideia tão diluída do Espírito Santo? Por que será que tratamos esse dom com tanta indiferença? Por que será que nas nossas considerações, na nossa dinâmica espiritual, nas nossas orações, o Espírito Santo não tem um espaço muito maior, como algo que nós de fato precisamos receber de Deus, como um agente regenerador, como aquele que desvenda a nós os mistérios da graça de Deus, como aquele que abre, descortina o amanhã para nós, para a gente poder confiar em Deus, na direção de Deus? Por que será que nós temos colocado o Espírito Santo tanto de canto, como algo de pouco interesse em nossa caminhada? O apóstolo Paulo diz, aprendam com eles. Pois bem, isso não deveria ser uma novidade. Olha só. Vá até o livro do profeta Isaías, por favor. Eu vou chamar a sua atenção para o capítulo 12 de Isaías. Quando Jesus ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando o apóstolo Paulo diz que Cristo é a rocha. Quando João mais tarde, depois do apóstolo Paulo ter escrito isso, lá na década de 90, João já estava velhinho, talvez tenha sido o último livro a ser escrito, o Novo Testamento. E quando ele diz, Jesus está falando do Espírito Santo. É João quem está dando a nota explicativa, ele está falando do Espírito Santo.
Isso não deveria ser novidade? Repare, verso 3 do capítulo 12. Com alegria vocês tirarão água das fontes que diz aí? Salvação. Agora pule até o capítulo 44 de Isaías, por favor. Também o verso 3. 44, verso 3. Derramarei água sobre o chão sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito Santo sendo simbolizado pela água não era algo inédito, não foi João quem deu isso aí em primeira mão, porque o Antigo Testamento já havia antecipado algo nessa direção. Fantástico, não? Agora olhe para mim, meus irmãos. Talvez eu esteja falando para um público que, na sua totalidade, já tenha aceitado Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez. Talvez dentro deste recinto eu esteja falando para pessoas que em algum momento já tiveram a sua atenção capturada pela graça de Deus, já se maravilharam com a história do Evangelho, já olharam para Jesus como um Salvador, como um amigo, já disseram, eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Talvez. Mas diz para mim, no dia em que você, se é que houve um dia específico, um processo, desde que você se deu conta de que Jesus é o teu Salvador, a minha pergunta, você o aceitou como Salvador e entrou automaticamente na terra prometida? Sim ou não? Você está aqui ainda, não é? Você não botou os pés ainda no lugar que Deus prometeu que reinaria a verdade e a justiça, onde não haveria morte nem dor. Não, você está aqui ainda. Você está aqui ainda tanto quanto os hebreus na noite da libertação da 10ª praga manifestaram fé no sangue do Cordeiro, mas tiveram que ir para a terra prometida e tiveram que passar por onde? Pelo miserável do deserto. E não seria esse mais ou menos o ponto em que todos nós nos encontramos hoje? Em algum ponto entre a libertação dos nossos pecados e a posse da herança na terra prometida? Não seria mais ou menos esse o ponto em que nós estamos, em algum momento, no meio desse vão do deserto? Agora responde para mim. Eles foram capazes de sair da terra do Egito, ainda que livres da escravidão. Eles foram capazes de tomar a terra prometida automaticamente? Sim ou não? Não. E quando eles tiveram que fazer essa marcha pelo deserto, responde para mim, teriam eles condições de chegar ao seu destino sem água? Por que cargas d'água? Alguns de nós estamos tentando chegar na terra prometida, andando por um deserto escaldante, sem água. Por que alguns de nós, de forma teimosa, estamos andando sob altas temperaturas, num ambiente hostil, sob o risco de serpentes e escorpiões, em formas de diagnósticos desfavoráveis, de abandono, de traição, de solidão, porque esses são todos os riscos que a gente corre e a gente experimenta o tempo inteiro na vida, porque nós estamos tentando chegar no nosso destino final sem o auxílio do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, sem o Espírito Santo, é uma questão de tempo, você ficará pelo caminho e não conseguirá chegar no seu destino final. É uma questão de tempo. Talvez ao olhar para o lado você sinta a falta de algumas pessoas que já marcharam com você a caminhada cristã. Talvez, ao olhar para o lado você sinta a falta de pessoas que um dia se mostraram muito zelosas, mas que abandonaram o caminho, a jornada, desistiram dessa caminhada. E eu digo a você, ninguém desiste, a menos que tenha aberto mão do benefício do Espírito Santo. É Ele quem vai garantir o suprimento e a energia para a gente chegar no nosso destino final. Amém. É Ele. Tanto quanto foi para Israel vencer aquele vão do deserto, é para mim e para você chegarmos no nosso destino final. Mas você sabe, a falta de água, ela traz alguns sintomas. São os sintomas da desidratação. Dizem os especialistas
que uma desidratação leve, você vai perder de 1 a 2% do seu peso corporal em água. Os sintomas são leves, sutis. Sede, a boca seca, um leve cansaço, às vezes uma sonolência e uma diminuição da performance física e mental. Esses são os sintomas de uma desidratação leve. Se isso não for remediado com água, você vai para uma desidratação moderada. A perda é de 3 a 5% do seu peso corporal em água. E aí os sintomas começam a ficar um pouco mais agravantes. Dores de cabeça, tonturas, aumento da frequência cardíaca, redução da transpiração, irritabilidade, dificuldade de concentração. O desempenho cognitivo ele vai ficando comprometido significativamente, especialmente entre crianças e idosos. A analogia se forma aqui de forma quase óbvia. Muitos dos problemas que nós enfrentamos na igreja, de convívio, de cooperação, são sintomas de desidratação. Irritabilidade, pessoas com pavio curto, incapacidade de lidar com o contraditório, sonolência, perda do desempenho. Isso são sintomas de pessoas que estão fazendo uma caminhada desidratadas. E talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que possa estar caindo em si levemente, ao perceber em sua própria condição alguns desses sintomas. E aí você vai diminuindo o ritmo da sua marcha. Você não está mais tão empolgado como você um dia já esteve. Ao ser indicado para fazer alguma coisa ou para cooperar em alguma área, você diz, não, eu vou dar um tempo agora. Preciso dar uma descansada. E essa falta de ânimo, essa falta de vontade, às vezes no louvor da igreja, quando as pessoas estão aqui entoando um cântico ou tentando conduzir a igreja no louvor a Deus, lábios ressequidos não conseguem louvar direito. Boca racha, os lábios racham. Parte da desidratação leva você a ficar com a vista embaçada. E pessoas com a vista embaçada, elas não conseguem enxergar direito. Elas não conseguem se enxergar direito. E elas não conseguem ver coisas boas nos outros. Elas começam a ver coisas que não existem. Elas começam a encontrar problemas e exagerar nas questões, porque tudo é um motivo de reclamação. Sintomas de pessoas desidratadas. A desidratação grave, você tem um aumento da pressão arterial, você tem uma pressão arterial baixa, você tem um pulso fraco e acelerado, você tem uma respiração ofegante, rápida, confusão mental, desorientação, febre, ausência de urina, delírios, convulsões. Aqui o corpo vai entrando em colapso. Sem intervenção médica, o risco de falência orgânica e morte é um risco real. Meus irmãos, meu estímulo para você nessa manhã é: continue marchando, mas não em suas próprias forças. Continue perseguindo o ideal que te foi proposto, a terra prometida, a herança que o Senhor Jesus Cristo disse que daria em possessão a todo aquele que cresce. Mas não tente fazer isso com suas próprias forças. A graça que um dia libertou você do pecado é a mesma graça que vai garantir para você ao longo do percurso todos os suprimentos necessários. Eu poderia falar do pão hoje aqui, outros elementos, mas estou me atendo à água. Você precisa de água, você precisa beber água. E eu estou falando, você precisa do Espírito Santo para você chegar no seu destino final. Por favor, considere em tuas orações pessoais o assunto do Espírito Santo.
O Espírito Santo não é um prêmio para quem faz tudo certinho. Na realidade, o Espírito Santo não é dado a quem merece, o Espírito Santo é dado a quem precisa. O nível e a graduação dessa hidratação vai depender de algumas coisas, mas a primeira etapa da ação do Espírito na vida de alguém é restaurá-la, é regenerá-la. Não há nenhuma melhora que você deva fazer para você receber o Espírito Santo, porque Ele é o agente da transformação. E talvez eu esteja falando para alguém que está, me perdoe o bom português, mas alguém que está estarrado no chão, que já não consegue mais andar. Você parece que já desistiu, não tem mais força. Me permita dizer a você que o Jesus Cristo a quem nós amamos e servimos, Ele vai tomar lugar ao seu lado. Talvez Ele se assente nesse chão empoeirado e Ele vai reclinar a tua cabeça no colo dEle. E Ele sabe que você não pode beber, você não tem nem mais força para engolir. Então, delicadamente, talvez Ele coloque um pouquinho de água na ponta dos seus dedos e molhe os teus lábios, a ponta da sua língua, para que você tenha um mínimo de esperança de que você não está sozinho. Talvez Ele limpe os teus olhos. E na medida em que você vai conseguindo processar o pouco que Ele está te dando, Ele vai te dar mais. Porque existem graus do Espírito Santo na vida de alguém. O primeiro, talvez, é para aqueles que estão jogados no caminho, é um grau de restauração. Mas para aqueles que estão caminhando, olhando para o alvo, para a suprema vocação, para estes Deus tem muito mais. Porque não há nenhuma limitação da parte de Deus. Nos reservatórios do céu existe muito para ser dado à igreja. Um profeta em algum momento teve uma visão, ele disse que viu água subindo pelos tornozelos, pela cintura, e daqui a pouco já estavam a nado, porque Deus, Ele pode inundar a tua vida com o Espírito Santo, nunca será demais, nunca será demais. E respeitando a condição, o grau de cada pessoa vai receber o que pode processar. Em que ponto você está da desidratação? Teria você coragem de dizer, eu preciso de água, eu estou ignorando isso. Eu me sinto desidratado, eu me sinto um reclamão, eu me sinto uma pessoa difícil, meu temperamento é complicado. Tudo isso Deus pode dar jeito. Que Ele acomode a sua cabeça contra o peito, que Ele coloque você de pé e que Ele diga, vamos continuar marchando, nós temos que chegar lá e eu vou com você. Ninguém consegue sozinho, é tudo pela graça de Deus. Mas por favor, tudo começa com um reconhecimento. Ele é muito gentil para invadir a sua vida sem permissão. Ele não quebra suas próprias leis. Ele precisa que você diga, toma conta aqui, e Ele vai tomar conta. Teria você coragem de dizer, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de água. Nós vamos cantar aqui juntos. Você já deve ter reconhecido os acordes dessa canção. E na medida em que a gente for cantar esse hino, se é teu desejo, colocar-se em pé, dizendo a Deus, Senhor, eu reconheço, eu preciso de ajuda, hidrata a minha vida, inunda a minha vida, me coloca de pé, me coloca para marchar. Se esse é o teu desejo, eu gostaria de orar com você depois dessa canção. Seja honesto consigo. Talvez Deus tenha se revelado a você. Seja honesto consigo. Responda. Pela sua graça e para a sua glória, Ele vai te levar até o destino final. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Se pode achar, invocai o seu nome, enquanto perto Ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos.
que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Na última folha da Bíblia, o último capítulo, o verso 17 do capítulo 22 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Te louvamos por teu amor extraordinário e por ter providenciado tudo o que a gente precisa para nos resgatar deste planeta mau. Nós temos chance de acessarmos a tua presença, de contemplarmos o Senhor face a face mais uma vez, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. E quando Ele subiu para terminar a tarefa de resgatar o mundo, enviou o Espírito Santo, com poder, com glória extraordinárias. E nós precisamos levar isso em conta em nossa caminhada. Nos perdoa a indiferença, Pai. Nos perdoa a falta de dependência que a gente tem do Senhor, o nosso legalismo, de acharmos que a gente pode, por nossas próprias forças, chegarmos do outro lado e fazendo essa travessia. Isso não é possível, nós entendemos. Então, por favor, nos conceda neste momento, aqui e agora, o batismo do Teu Espírito, na intensidade que cada um pode receber. O Senhor consegue avaliar em que condição estamos e de maneira muito pessoal, personalizada, nos conceda uma porção desse Espírito. Não porque a gente merece, Pai, mas porque a gente precisa. E porque Tu és um Pai amoroso que tem prazer em ouvir a oração dos Teus filhos. Por favor, ouve a nossa oração. É em nome de Jesus que falamos contigo. Amém.